Graça e paz, irmãos. Conforme prometido a vocês, eu vou começar com uma série de pequenos vídeos para trazer para a sua vida edificação, para trazer direção, trazer norte aos perdidos. Com o fim, pelo menos o fim temporário da nossa base, esse vai ser o meio pelo qual Deus vai alcançar a sua vida. E apenas pontuando uma coisa, certa vez alguém comentou já comigo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não sei o que Deus tem como propósito, mas eu aprendi uma coisa: há tempo para todas as coisas. Tempo, modo e propósito para todas as coisas. Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu, e nós não temos parâmetros para poder avaliar a imensidão da sabedoria de Salomão, Salomão chegou a dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de ajuntar as pedras, tempo de espalhar as pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas. Então, muitas vezes você vai ver na Bíblia a questão do arrepender-se de Deus. E Deus disse que ia fazer tal coisa e Deus não fez. Isso não quer dizer que Deus está se contradizendo, mas muitas vezes a direção de Deus ela muda de acordo com a nossa postura. Então Deus ele ia destruir Nínive. Aí não, eu não vou mais destruir, esse povo não tem discernimento da mão direita e da esquerda. Eu não vou fazer isso. Então, quando há o arrependimento, Deus também muda a direção. Aquele confessa os pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Em outros casos, a gente vê Jesus, por exemplo, chorando por Jerusalém. Olha, não vai sobrar pedra sobre pedra, isso daqui tudo vai ser destruído. E Jesus lamenta por Jerusalém. Por que Jerusalém seria destruída? Porque ela apedrejou os seus profetas, ela matou os profetas, ela repudiou a verdade, ela não acolheu a verdade. Então aquilo trouxe para Jerusalém uma sentença. E o templo que foi construído debaixo de uma direção de Deus, debaixo de um tempo de Deus, de um propósito de Deus, agora esse mesmo Deus ia destruir o templo. Então Deus não está se contradizendo: puxa, eu vou edificar o templo, para ser a minha casa, para ser casa de oração. Num dado momento, aquela casa que era para ser de oração se transforma num covil de ladrões e Jesus expulsa os mercadores do templo. Então era o tempo de acabar com o templo, acabar com o templo. E hoje a reconstrução do templo está fundamentada justamente para preparar esse cenário global para a vinda do anticristo, que vai, claro, também preparar a volta de Jesus o Cristo, um assunto que a gente desmembra no seminário de escatologia. Então, há tempo para todas as coisas. Então, Deus não mandou fazer o templo, agora eu não quero mais. Deus não está brincando, mas quando nós brincamos com as coisas de Deus, quando nós fazemos as coisas relaxadamente, quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, nós colhemos uma sentença também. Há uma sentença sobre nós, a bênção e maldição, depende de onde está ali o seu coração. Então houve um tempo de construir a base, assim como houve um tempo de Deus libertar o povo do cativeiro que estava lá no Egito e Moisés foi o líder. Aquele povo pereceu no deserto, não conquistaram uma promessa de Deus. Deus falhou na sua promessa? Não, Deus não falhou. Moisés como líder falhou como líder? Não, Moisés não falhou como líder, mas o povo falhou. O povo quis apedrejar Moisés, o povo quis apedrejar Josué, que acreditou que eles poderiam conquistar aquela promessa. O mesmo povo que edificou o tabernáculo, que construiu a arca, que promoveu a adoração a Deus, esse mesmo povo, no momento que Deus exige deles fé, eles titubeiam e perecem no deserto. Então, quero deixar bem claro que o fim temporário da base do Ministério Guerreiros da Luz, que era o nosso núcleo ali de cultos, ele se findou porque findou um ciclo. Porque houve ali o livre-arbítrio de algumas pessoas que acabaram culminando a gente tomar essa decisão. Faltou investimento. Quando você tira aquele peso, ao devorador, o demônio, a maldição, aí as pessoas deixaram de investir, davam ali muitas vezes a esmola. É claro que eu tenho que honrar aqui as raras e honrosas exceções que deram o seu melhor e dedicaram o seu melhor, mas são uma minoria e exército sozinho não ganha batalha, um pequeno pelotão não ganha batalha, um capitão para fazer com que o navio ande, ele precisa de uma tripulação.
né, uma tripulação completa, e estava me faltando tripulação, estava faltando investimento. Então tudo isso culminou num ponto da gente findar, mas eu creio que é um processo, né? Então Deus não está se contradizendo. Deus falou abre, mas no momento que Deus falou fecha, e está dizendo filho, tem negligência, tem relaxo, tem orgulho, tem soberba, olha a sua volta, falta investimento. Quem acompanha o ministério, vocês veem quantos problemas a gente teve. Você lida com a vaidade humana, você lida com ego. Isso é muito difícil de administrar, e chega um momento que Deus, né, fala, olha, então agora chega, para fazer mais ou menos é melhor não fazer. Então agora eu quero passar para vocês alguns princípios. E um princípio que eu quero entregar para vocês hoje, quero ler um texto para emoldurar esse princípio, para elucidar esse princípio. Missão brilhar, né? É um texto de um autor desconhecido que está embutido num livro. Eu vou ler esse texto para vocês. Missão brilhar é de um autor desconhecido. Certo dia o fósforo disse para a vela: minha missão é te acender. Não, tu não vês que se me acender meus dias estarão contados? Não faz essa maldade não, disse a vela, né? Ela tinha receio de ser acendida. Então, queres permanecer com tua vida assim, dura, fria, sem nunca ter brilhado? Perguntou o fósforo. Mas, se ter que queimar, olha, isso dói, consome as minhas forças, murmurou a vela. Tens toda a razão, respondeu o fósforo, e continuou empolgado. Esse é precisamente o mistério da sua vida. Tu e eu fomos feitos para ser luz. O que eu como fósforo, o que eu posso fazer é muito pouco. Eu passo a minha chama para ti, assim eu cumprirei o sentido da minha vida. E eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo, mas tu és vela, né? Tua missão é brilhar, né? Toda a sua dor, a sua energia se transformará em luz e em calor. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo que já estava se apagando e disse: por favor, acenda-me. Então essa é a nossa missão de vida, a minha missão e a sua missão, levar luz àqueles que estão em trevas. E isso há um preço a ser pago, e esse preço demanda alguns sacrifícios pessoais. Quero pontuar uma coisa, quero passar um ensinamento para vocês. Deus não faz acepção de pessoas, a Bíblia diz isso. Mas se Deus não faz acepção de pessoas, por que Deus separa? Né? Porque o exército de Gideão veio, mais de 30 mil ali. Deus passou na peneira e escolheu 300. Deus escolheu. Se ele escolheu, ele não está fazendo acepção? Existe uma questão, uma grande diferença de acepção e de separação. Deus ama todos. Deus nos ama igualmente. E Deus manda cada um de nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Esse é o segundo maior dos mandamentos. Deus também nos incentiva a liberar perdão àquele que nos tem ofendido. Então é nosso dever como crentes, como servos de Deus, liberar esse perdão. Porque se você retém o perdão, essa marca de amargura, isso só traz peso para a sua vida, só vai trazer dor para a sua vida, só vai trazer sequelas do mal para a sua vida. Então libera o perdão, né? Entrega isso no altar de Deus, não carrega mágoa, não carrega ressentimento, né, no seu coração. Libera o perdão. É bíblico, ame ao próximo, é bíblico. Pela sua força carnal você não consegue. Amar quem é amável, é fácil. Muitas vezes pessoas que se aproximaram de mim me amaram enquanto eu poderia ser útil para eles. Enquanto você dá presente, enquanto você tem dinheiro para estender a mão, enquanto você leva para o passeio, né? Mas na hora que você fala, olha, hoje eu não posso. Hoje não dá, mas eu posso orar por você, eu tenho aqui a minha mão estendida, eu tenho aqui uma direção para a sua vida, e se aquilo for contrário ao que a pessoa pensa, ou o que ela quer ouvir, pronto, você ganhou um inimigo. E nessa jornada a gente ganha muitos inimigos. Jesus ganhou, inclusive os seus próprios discípulos. A deserção dos discípulos de Jesus, narrada em João 6,60, fala exatamente isso. Se afastaram de Jesus. Jesus causou um grande incômodo ali por falar a verdade. E muitas vezes disciplinar com amor. Nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Então ali a questão entre a acepção e a separação são coisas diferentes. Deus pede sim separação. Deus separa luz e trevas, separa o joio do trigo, separa a noite do dia. Deus separa as coisas. Deus separou e escolheu
os seus discípulos, Deus escolheu o exército de Gideão, separou aqueles que seriam os valentes de Davi. Deus ele separa, e esses que são separados, que são os escolhidos de Deus, esses vão fazer a história, esses vão levar luz ao mundo, esses vão trazer brilho às pessoas, são as velas, né, do nosso século, né? São as velas. Então essa palavra que eu estou trazendo para você é só a chama do fósforo. Né? Eu estou levando uma chama ao seu coração para que acenda essa vela, para que acenda essa tocha na sua vida e você possa iluminar as pessoas. Então você se afaste da roda dos escarnecedores. A Bíblia fala, olha, tem gente escarnecendo, sai fora. Engraçado como o povo tem essa inclinação para absorver o escárnio, né? Na época de Jesus, as pessoas diziam, os líderes eclesiásticos majoritários, os fariseus, os escribas, diziam que Jesus tinha parte com Beelzebul, né? Tinha parte com o capeta. Agora imagina você na época de Jesus. Aí você vai lá e alguém diz, poxa vida, estão falando aí que Jesus tem parte com Beelzebul, que Jesus está enganando o povo, né? Você já viu Jesus enganar o povo? Não, eu só estou vendo ele fazer o bem. Eu só vejo Jesus estender a mão, ele multiplicou os pães, ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele só fez bênção, ele não fez nada de errado. Né? Você já viu Jesus fazendo algum ritual satânico? Né? Ele fez algum ritual, diz que ele tem pacto, né? Se ele tem pacto com Beelzebul, ele fez algum ritual. Você viu ele fazendo algum ritual? Não, eu não vi Jesus fazendo nenhum ritual. Então por que você diz que ele tem parte com o diabo? Por que você está dizendo que ele está enganando o povo? Não sei, porque estão dizendo aí. Então eu vejo como os boatos, eles ganham um volume muito grande no nosso meio. Que o povo ama o escárnio, ama o lixo, me perdoe da palavra, mas ama o lixo. Então Deus ele já sabe antes, olha, não vá para a roda dos escarnecedores. Paulo acrescenta ainda, olha, se alguém dizendo-se irmão, e for maldizente, fala mal de todo mundo, for roubador, for mentiroso, olha, nem se senta à mesa com ele. Deus está fazendo separação. Jesus, ele não ia tomar chá com o fariseu, ele debatia com os fariseus, ele falava firme com os fariseus, né? E certamente ele amava aqueles fariseus, ele perdoou os fariseus. Tanto é que na cruz ele diz, olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então Jesus liberou perdão, amou os fariseus, mas ele não deixou de ser firme, não deixou de faltar com a verdade, a raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, condutores cegos. Então nós temos que ter essa separação. O crente ele tem que estar separado das coisas do mundo que te levam ao pecado. Isso é a separação. Então se tiver alguém que te acompanha, mas essa pessoa é maldizente, é roubadora, escarnecedora, gente, cai fora. Quem acha, tem um ditado que eu acho interessante, que diz assim, aquele que acha que se acha demais, você se acha demais, o demais o que é? O demais é excesso. O excesso é resto e o resto vira lixo, né? E a Bíblia também fala que a casa de Deus, em determinado momento, ela se transformou em escória. O que é escória? Escória é o resto, é a sobra de um produto que vai ser industrializado. Então sobrou aquela coisinha ali, é a escória. Em outros textos, em outras referências, está como excremento, que também é escória. O nosso corpo, você se alimenta, ele absorve os nutrientes, o que ele não aproveita, vira excremento, vira fezes, né? E tem gente que se alimenta da escória, gente que se alimenta das fezes, né? Tem os abutres espirituais, né? Tem as moscas espirituais que gostam desse cheiro fétido, né? Da mentira, da maldizência, do orgulho, da soberba, da inveja, da fofoca. Então, gente, não se associe com isso, não se alimente de escória, seja luz, seja luz. Jesus nos dá princípios. Eu vou ler para vocês Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então Jesus, a luz do mundo. E sobre os quais habita a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então o povo estava em trevas. E sobre eles, Deus manda o seu único filho, Jesus, para trazer luz àquele povo. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Mas para que você brilhe, você tem que estar num local, você tem que estar num âmbito elevado, elevado espiritualmente, né? Não estou dizendo que você tem que ser orgulhoso, tem que ser acima das pessoas, mas você tem que ter um coração elevado. E quem é grande diante de Deus?
quem é humilde, né? Então humildade precede honra. Enquanto você tiver humildade, enquanto você tiver a simplicidade de uma pomba e, é claro, a cautela de uma serpente, você vai ser grande diante do Senhor. E mais adiante, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, ele se chamará o seu nome, um dos nomes, os adjetivos que são reportados a Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, você quer seguir os princípios de Jesus? Tem que buscar paz. Tem que buscar paz. Essa paz tem que estar no seu coração, né? Ah, mas puxa vida, eu tive que fazer uma separação. Sim, Davi, ele perdoou seu irmão Eliabe. Eliabe ofendeu Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, escuta do seu irmão Eliabe: bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Mas Davi, ele não, quando se torna rei, ele não manda Eliabe para o calabouço, mas ele também não tem contato com Eliabe. Você não vê ele falar de Eliabe ali. Ele vai honrar quem? Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, e Jonatas, sim, era o seu amigo, né? Seu parceiro de trincheira. Então ele vai prestigiar, dar honra a quem merece honra. Essa é a questão, né? José da mesma maneira. José também perdoou seus irmãos, continuou amando seus irmãos que o traíram José. Traíram, José continuou amando, perdoou, mas não conviveu com eles. Olha, está aqui o melhor da terra para vocês, mas você não vai ver nenhum dos irmãos de José desfrutando do palácio, ladeando José, usufruindo ali do prestígio que José poderia trazer a eles. Você não vai ver isso nas Escrituras. Então Deus faz sim separação. Contanto, então Deus, ele pede que você ame os seus inimigos, inclusive, mas não pede que você conviva com eles. Isso seria utópico, né? Porque a convivência, ela demanda o quê? Ela demanda afinidade. Para eu conviver com uma pessoa, para uma pessoa ser meu amigo, né, minha amiga, nós temos que ter afinidades, né? Então isso sim vai gerar uma caminhada junta. Embora eu ame a você, ame a igreja, existem pessoas que vão ser mais próximas, vão ser meus amigos por afinidade. E aí continua. Falou dos adjetivos de Deus. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e o seu reino, para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos. Então, o nosso Deus é um Deus zeloso. Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir, guarde essas palavras, queridos, discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o mantimento sólido vai lhe dar força para você discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Se estão te alimentando com leite, se estão te alimentando com água salgada, estão te alimentando com mentira, e o que pior, com escória, você não vai ter discernimento para separar o certo e o errado. E esse tema é muito importante que eu quero trazer para vocês. Esse tema que eu estou chamando aqui de psicose gospel. Há uma grande curiosidade no nosso meio. O ser humano tem uma inclinação a aceitar com mais facilidade a mentira, a loucura, do que a verdade. Foi assim desde a época de Jesus. Quando Jesus apresentou a verdade, né, num modelo, num sistema cujo modelo já estava contaminado e aculturado pela mentira, o que aquele povo faz? Ele entra em paradoxos. O mesmo povo que aclama Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, grita: crucifica. E se Jesus estivesse nos dias de hoje, muitos iriam crucificar Jesus também, da mesma maneira. Quero pontuar uma coisa que é muito importante. Karl Marx chegou a citar uma frase que ficou bastante famosa, dizendo que a religião é o ópio do povo. O ópio, ou os opiáceos, né, é uma substância que deriva de uma planta, a papoula. Ela tem um efeito hipnótico, anestésico e alucinógeno, promove delírios, né? Então, quando esse pensador está falando que a religião é o ópio do povo, está dizendo que o povo entra em delírio, dependendo do nível em que ele se envolve com a religiosidade, não com a religião.
porque ela está sendo guiada por pessoas que talvez não sejam pessoas com seu equilíbrio mental adequado. Se a gente falar do Henri Cristo, ou do Jesus Cristo homem, né, ou de outros mais que se dizem ser Jesus pela terra, ou que situações aí de líderes religiosos que falaram para todo mundo se matar, vender todos os seus bens, que o mundo ia acabar. Aí você vai pensar, puxa vida, né, quantas pessoas aí se envolveram e se deixaram enganar por essas pessoas. E aí salta em relevo para a gente. Aí você vai dizer, mas eu jamais cairia nessa. Será que não? Será que não? Será que nós não temos esses psicopatas à nossa volta também? Eu conheci um rapaz, e veja bem, não foi culpa dele, entendeu? Ele não fez com dolo. Existem separações aqui. A Bíblia vai mostrar, por exemplo, que existe a verdadeira manifestação do Espírito Santo. Existe uma chancela de Deus. Você vai ver que Ezequiel ele foi levado em espírito a muitos lugares, né? Uma manifestação do sobrenatural na vida dele. Paulo também foi arrebatado ao terceiro céu. Foi uma manifestação sobrenatural na vida dele. Apenas pontuando, Paulo não contou nada do que ele viu lá, né? Então ele não trouxe nada, porque falou, são palavras inefáveis que ao homem não é digno falar, porque eram coisas tão profundas que se ele falasse ia dar nó na cabeça do povo. Enfim, então Paulo teve uma experiência, Ezequiel teve, Isaías teve visões, Zacarias teve visões, João teve a visão do Apocalipse, Pedro teve uma visão também, né? Então nós vamos ver várias situações e passa o Pentecostes, o que aconteceu com os discípulos, José, ele tinha sonhos. Então nós vamos ver vários desdobramentos do sobrenatural na Bíblia, né? É narrado. Então existe uma chancela de Deus, existem fundamentos para validar essa afirmação. Claro, o sobrenatural de Deus, ele existe, ele é verdadeiro, né? Ele é autêntico, e a Bíblia legitima isso daí. No entanto, existem os falsos mestres, os falsos profetas. Simão Mágico, muita gente acreditava que ele era um cara de Deus, mas ele era uma pessoa que estava enganando as pessoas com as artes mágicas. Ele era um falso profeta. Aqui nesse caso, Simão Mágico, ele tem consciência do que ele está fazendo. Era que nem o Elimas, né? O Elimas também conhecido como Bar Jesus. Eu lembro que eu estou falando aqui para crentes maduros, então não vou ficar desmembrando os textos aqui, porque você conhece a Bíblia, espero que conheça. Então Elimas, também conhecido como Bar Jesus, ele andava com o procônsul, que era um homem dito como um homem prudente. E mesmo sendo um homem prudente, ele estava andando com um falso profeta do lado dele. Quando ele tem um encontro com Paulo, ele procura afastar o procônsul de Paulo, porque sabia que Paulo continha a verdade. Ele queria manter aquele cara aprisionado na mentira, mesmo ele dizendo ser prudente. Então nós vemos ali pessoas que articulam, né? Então Elimas e Simão Mágico são exemplos claros. Até mesmo os fariseus, eles tinham consciência do seu erro, né? Tinham consciência do seu erro e continuavam no erro para enganar o povo. Faziam daquilo realmente um negócio, né? Como muitos fazem hoje, como muitos profissionais da fé, mercadores da fé fazem nos dias de hoje. Então nós vemos essa manifestação. Tem a manifestação também do sobrenatural, que é demoníaca, né? Que é demoníaca ali, que é, você vê o demoniado gadareno, a manifestação que ele tinha do sobrenatural, a força, andar pelo cemitério, aquela coisa toda. Pô, se olhasse, parece um cara louco, mas não era uma loucura mental. Ele não era louco no sentido de ser um lunático, né? A Bíblia fala sobre os lunáticos, são pessoas com perturbações mentais. Não, ele tinha uma influência demoníaca sobre ele. Então e aquela influência fazia com que ele tivesse uma atitude diferente. Isso daí é diferente do caso ali de Simão Mágico e do Elimas, do Bar Jesus. Eles tinham consciência do que eles estavam fazendo e manipulavam o povo conscientemente. Mas existem pessoas que possuem psicoses, doenças mentais, esquizofrenia, por exemplo, bipolaridade, uma série de doenças mentais que às vezes podem ser confundidas com atos de espiritualidade. Eu conheci um rapaz e pontuo, não foi culpa dele. Ele tinha um problema mental, ele tomava um coquetel de 8 medicamentos por dia para se manter estável, para se manter compensado. Deus podia curar? Deus podia curar. Mas há tempo, modo e propósito. E há situações que Deus não cura. Deus não curou Eliseu, Deus não curou Timóteo, Deus não curou Trófimo. Então nem sempre Deus cura, né? Mas a medicina está aí para servir também ao homem. Então ele estava controlado, ele estava compensado com a medicação. Num dado momento,
ele acreditou sozinho, do nada. Deus me curou. Ele até comentou isso, Daniel, Deus me curou. Eu não estou tomando mais remédio. Eu falei, beleza, Deus te curou? Procura um médico para validar isso, para chancelar isso. Repete os exames, que aí você tem um documento físico para mostrar, olha, Deus me curou, eu tenho a prova concreta disso, né? Ele não fez isso, foi um ato de imprudência da parte dele, mas eu dei o conselho prudente e ele piorou drasticamente. Em poucas semanas, assim, ele entrou num surto psicótico muito grande, começou a ter delírio, começou a ter alucinações, começou a se imbuir de ser o profeta, de ter visões, revelações e tudo mais. E mesmo eu advertindo pessoas, que eu pude advertir, quem eu tinha a condição de dizer, olha gente, cuidado, orem por ele precisa do nosso amor, precisa do nosso carinho, precisa do nosso acolhimento, precisa da nossa compreensão. Não é tempo de estender, de apontar o dedo, é tempo de estender a mão, vamos ajudá-lo. Mas não sigam ele, não acreditem no que ele fala, ele não está bem das suas ideias, né? E olha, em poucas semanas, quase 1000 pessoas seguiram esse rapaz. Então nós temos essa inclinação de seguir as pessoas que estão com perturbações mentais. Tem gente com carência, eu conheço pessoas com uma carência profunda na alma que querem atenção. Então, para ter atenção, como ele não faz nada da vida, não faz nada de produtivo, né? Nunca teve capacidade de fazer nada, nunca se empenhou para fazer nada, né? Existem as duas coisas, tem o comodismo e tem a incapacidade intelectual. Mas todos nós, Deus nos capacita. Então, se você tem a força de vontade, você pede capacitação para Deus, Deus vai te dar condições de você desenvolver algo útil para a sua vida e para beneficiar aqueles que estão à sua volta. Mas há pessoas que caem nessa zona de conforto e não fazem nada. E já reparou que aquele que menos faz é o que mais fala? Shakespeare já disse isso, né? Os vasos vazios fazem mais barulho. Então aquele cara que nunca ganhou notoriedade nenhuma, o que ele faz para ganhar notoriedade? Ele ataca quem tem notoriedade. Ele vai criticar, né? Então tem pessoas que vivem disso, que fazem do seu ofício isso, né? Simplesmente falam mal de todo mundo, né, para chamar um pouco de atenção, porque tem uma carência muito grande no coração. São pessoas solitárias, são pessoas sozinhas, são pessoas com carências, pessoas que talvez nunca experimentaram do amor paterno, materno, são pessoas com distúrbios sexuais profundos. O que eu recebo de e-mails de pessoas com distúrbios sexuais assim terríveis, e isso aflora às vezes no caráter, e às vezes na tentativa de chamar atenção para si, acaba denegrindo todo mundo, acaba hostilizando todo mundo, ou seja, não manifesta amor, não leva a luz, ao contrário, está apagando as velas, está apagando as tochas, né? Está tirando a paz e o sossego das pessoas à sua volta. Em vez de ele somar, ele divide. Em vez de ele agregar, ele retira, né? Então nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, é isso que nós temos que ser, cada um de nós. E existem muitas pessoas que entram, imagina, uma pessoa que é perturbada, um louco, um esquizofrênico, lá no mundo, o psiquiatra vai dizer para ele, olha, toma lá o seu Prozac, né? Toma o seu ansiolítico, toma o seu estabilizante de humor. Essa pessoa na igreja, ela virou profeta, porque ele vai ter visão, ele tem revelação, ele escuta vozes, ele vai dar direção e olha, vai ter multidões para seguir esse cara, multidões para seguir esse cara. E pode ser a psicose dele, pode ser o caráter dele, né, corrompido, né, porque Jesus ele não fala que os fariseus estavam possuídos por demônios, e nem fala que os fariseus estavam com problemas mentais. Ali era caráter mesmo, era caráter perverso, maligno, que estava ali enganando o povo, condutores cegos, raça de víboras, né? Pessoas traidoras, traiçoeiras, se vestiam ali com vestes talares, né? Majestosas, mas o coração era podre, né? Então tem o caráter deformado. Então nem sempre é o demônio. Então tem entidade demoníaca que pode potencializar tudo isso, mas ele precisa de um esteio, ele precisa de um hospedeiro. Então ele vai precisar desse hospedeiro para inocular o seu veneno. Então tem orgulho no seu coração, tem um caráter deformado, ele potencializa. O demônio ele não cria sentimentos, ele amplia os sentimentos que você já tem. Isso ele faz, ele potencializa. Ah, estou com raiva, ele aumenta a raiva. Eu tenho vontade de matar, ele aumenta essa vontade até que possa acontecer o extremo de você chegar a cometer um homicídio. Ah, eu tenho desejo sexual, e de repente aí ele pode te levar a você ser um estuprador. Então ele potencializa coisas que já estão na sua mente. Se você não estancar pela raiz, isso cresce.
isso avoluma na sua vida. Então nós temos que orar e vigiar, e ao contrário, a Bíblia diz o primeiro vigiar e orar, aquele que está em pé, que vigie para que não caia, fique esperta. E a Bíblia também nos ensina a serem sóbrios. Vamos fazer as coisas com sobriedade, com equilíbrio, né? Não faça as coisas alucinado. Né? Então existem pessoas no nosso meio que têm problemas mentais, existem pessoas que são líderes que têm problemas mentais, existem pessoas em nosso meio que querem ser líderes e têm problemas de frustração no seu coração, têm o caráter deformado, tem pessoas em nosso meio que estão ali muitas vezes vendendo a Jesus e são influenciados por demônio, mercadores da fé. Como aconteceu com Judas. Judas não mudou a voz, não mudou a fala, ele foi lá e vendeu Jesus, foi o primeiro a vender Jesus. E quantos não estão comercializando Jesus nos dias de hoje? Então, essa psicose gospel, a gente tem dado um hospedeiro muito grande. Eu vi uma estatística alarmante. Diz que o Brasil, uma estatística focada para o Brasil, nós temos um sistema de saúde precário, sucateado, a nossa educação é precária, né? Nós sabemos disso, as nossas escolas públicas assim estão muito defasadas, não passamos uma educação adequada às nossas crianças, nosso sistema, a nossa política, né, de polícia, de leis, né, é um tanto quanto falha, então a gente não tem uma justiça extremamente justa em muitos aspectos. Isso faz com que a população fique muito à deriva. Então você não tem grana para pagar o médico. Poxa, eu vou na igreja porque lá tem um milagre. Aí eu não consigo ter um bom emprego, eu não consegui fazer uma boa escola, então eu vou na igreja para ganhar prosperidade. Então as pessoas começam a ir na igreja não mais para buscar a Deus, mas para buscar as coisas que Deus pode oferecer. E esses mercadores da fé aproveitam isso. Aproveita a sua fragilidade, para em cima da sua fragilidade ganhar um lucro, ganhar dinheiro com isso. Né? Isso é uma coisa que eu tenho que falar, porque é meu dever falar a verdade para você, embora possa chocar e quebrar alguns paradigmas na sua vida. Quando você vai na igreja em busca das coisas do Senhor, em vez de buscar o Senhor das coisas, né? A Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e o resto lhe será acrescentado. Essa sua motivação já está errada. E essa sua motivação vai gerar uma frustração em você, porque nem sempre você vai alcançar aquilo que você deseja. Porque Deus nem sempre vai dar aquilo que você quer. Deus vai dar aquilo que é melhor para você. Nós temos que ter esse equilíbrio. Né? Esse equilíbrio. Tem muitas pessoas que prometem muitas coisas. E quando prometem muitas coisas, vai ter muita gente. Você sabe que a estatística diz que no Brasil, então toda essa defasagem, ela corrobora para isso. Nós temos a população nossa, de irmãos nossos na fé, uma grande parte são pessoas de baixa instrução. Eu não falo isso para ofender ninguém de forma alguma, lembrando que Deus ele não faz acepção de pessoas, ele usou tanto o rústico e com baixa instrução, o pescador Pedro usou de forma tremenda, como ele usou o erudito Paulo. Né? Então Deus ele não faz acepção. Mas no nosso país, a grande parte dos evangélicos são pessoas de baixa instrução, pessoas que tiveram pouco acesso ao estudo. Essas pessoas são muito fáceis de ser manipuladas. Além de ter uma baixa escolaridade, são pessoas que não conhecem Bíblia. Né? Muitos mal sabem ler, quanto mais interpretar um texto. Então são pessoas muito vulneráveis aos mercadores da fé e até essas pessoas que têm essas psicoses. Porque muitas vezes o louco, ele articula tão bem as palavras, que nem Charles Manson. Você viu a questão de Charles Manson, né? Ele está preso. Esse cara, ele articulava tão bem as palavras, né, como Hitler. Né? Você vê que os loucos, eles são muito inteligentes. Né? Eles têm uma inteligência, então o poder de persuasão é muito grande e engana muitas pessoas que têm a mente mais fraca. Tem a mente mais fraca. E como é que nós fortalecemos a nossa mente? Recebendo, como nós falamos, alimento sólido. E é isso que a gente tem que procurar passar para vocês. Então busque esse discernimento. Né? O alimento sólido vai dar discernimento para você. Quero ler mais um texto, o último texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 7. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmam. O mundo está nesse ópio, o mundo está hipnotizado, o mundo está entrando nesse delírio, isso está entrando dentro da igreja, gente. Esse delírio está entrando em nosso meio, está anestesiado. Então não durma, seja sóbrio, acorda.
Vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, se bebedam de noite. Mas nós somos do dia, você é luz, você é vela, você é tocha. Sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor. Fé e amor. É disso que a Bíblia fala. A Bíblia não está falando em prosperidade, a Bíblia não está falando em poder, em unção, em força. Embora tenha tudo isso, o principal pilar é a fé e o amor. Porque a fé e o amor, ela é associada a experiências que Deus vai te dar. E quando você tem uma experiência, você tem uma pedra memorial que você vai levar para o resto da sua vida. Tendo por capacete a esperança da salvação. Então a fé e o amor, ela gera a esperança da salvação na sua vida, na minha vida. E isso nos leva a experiências profundas com Deus. Essas experiências são pedras memoriais que você leva na sua bagagem ao longo da jornada da fé. Então fica aqui como uma lição muito importante e prática para a sua vida. Seja sóbrio, não se deixa levar por psicóticos que estão entrando em nosso meio. Tudo você valida pela Bíblia. Alguém diz, eu tive uma revelação, eu tive uma visão, tá bom. Testificou no seu coração, outra pessoa testificou aquilo, né? Aquilo ali, o que a pessoa falou faz sentido real, porque ela pode falar coisas elementares. Você está passando por um grande problema. Poxa, está todo mundo passando por um problema. Você teve uma desilusão amorosa, todo mundo já passou por isso. Está passando uma crise financeira. Poxa, quem não está? Né? Então, coisas elementares. Então, o profeta de Deus, ele entrega uma palavra cirúrgica. Deus já usou a minha vida em 4 situações muito atípicas, para dar nome e sobrenome de pessoas que estavam em seminários nossos. Nome e sobrenome. Deus falou muito claro, eu tenho algo para falar para essa pessoa tal. Eu lembro até hoje, porque foram 4 vezes, eu não vou esquecer. Felipe, esse rapaz aconteceu num seminário de cura e libertação em Londrina, né? Nunca mais vou esquecer disso. Deus disse o nome dele, ele nem sequer participou do seminário, ele estava do lado de fora, ele estava só ajudando os bastidores. E olha, não era um seminário que tinha crachá, o Daniel viu o crachá, não, ninguém tinha crachá naquele seminário, e ele nem sequer estava participando. Foi uma revelação genuína de Deus, chamou pelo nome, eu até me arrepiei naquele dia. Né? Felipe, até quem estiver vendo esse vídeo, quem participou desse seminário, quiser postar embaixo para validar, eu não estou mentindo, eu estou falando isso diante de Deus. Felipe, em Londrina, foi feito um seminário no Hotel Sumatra. Né? Lembro claramente desse dia. Hoje esse rapaz, pelas informações que nos chegaram, é pastor. Olha que Deus mudou a vida dele ali. O rapaz estava pensando em desistir do evangelho. Teve uma outra menina em Brasília, foi um seminário em janeiro. Eu nunca vou esquecer, que eu sei que foi em janeiro, porque o pastor estava meio titubeante. Poxa, fazer um seminário em janeiro, Daniel, não vai ter ninguém na cidade. Mas todo mundo estava na cidade e veio para o seminário. Lotado o seminário, 800 pessoas. No final, Deus manda chamar o nome de uma moça. Chamava-se Radassa. Eu nunca vou esquecer esse nome, Radassa. Veio o pai, demorou uns segundos, que para mim pareceu uma eternidade. Senhor, eu falei bobagem aqui. Veio empurrando uma cadeira de rodas ali. A moça estava numa cadeira de rodas. E eu pensei, o que Deus quer de mim? Né? Será que eu quero que eu ore por ela e levanta e anda? Mas o que Deus falou era algo que eu nunca poderia imaginar, algo que a minha mente humana não poderia elaborar. E eu lembro que eu orei algo no sentido, eu não lembro exatamente, porque quando eu libero algo que vem de Deus para uma pessoa, eu esqueço aquilo que eu falei, que veio de Deus. Deus só usou a minha vida como um instrumento, né? Mas eu lembro vagamente, eu tenho uma leve lembrança. Os nomes eu guardo, a situação eu guardo com muito carinho no coração. E Deus falou que a Radassa, ela podia chegar em lugares onde os meus pés não podiam me levar. Porque é muito simples, sabe? Eu tenho as minhas pernas e eu evangelizar um cadeirante, por exemplo. É difícil você evangelizar, mas se um cadeirante evangeliza um outro cadeirante, ele vai ouvir de uma maneira diferente. Né? Ele vai dizer, puxa, você está passando pelo que eu passo, você entende o que eu estou passando. Né? Então faz mais empatia. E ela realmente, eu tinha esse sonho de ser uma evangelista, de alcançar pessoas. Foi a Radassa. Teve também em Itapeva, inclusive nós vamos voltar para Itapeva, ministrar um seminário de escatologia lá. Itapeva teve uma moça que Deus me revelou o nome também, lotado o seminário, eu acho que era de cura também, chamada Daniele de la Rua.
E Deus trouxe palavras profundas e específicas para a vida dela. Eu nunca mais vou esquecer isso. E no primeiro seminário de cura e libertação que nós ministramos, foi em São Paulo, no bairro da Casa Verde, Deus me revelou uma coisa muito singular. Disse que haviam duas moças ali. As duas moças tinham o mesmo sobrenome, mas elas não eram parentes. E mandou que as duas viessem à frente. Foi apenas, Deus não me disse o nome. Falou, tem duas moças, têm o mesmo sobrenome, mas não são parentes, né? E as duas vieram à frente, choraram, eu chorei junto também. Então, quando Deus ele opera dessa maneira cirúrgica. Ele é preciso, ele vai ali exatamente. Então não é uma coisa vaga. Então cuidado com os falsos profetas que querem só te manipular. Cuidado com esses psicóticos que estão no nosso meio, que inventam situações, inventam delírios aí e levam o povo a essa catarse coletiva, né? Nós temos que ser sobriedade, o culto tem que ter ordem, é muito importante. Deus tem o sobrenatural? Tem, como nós falamos, José teve os sonhos, Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, mas não foi feito nenhum circo em cima disso. Você não vai ver nenhuma dessas situações sendo ladeadas ou rodeadas por uma pirotecnia, por uma ênfase muito grande. Olha, aconteceu, e aconteceu com esse propósito, acabou. Né? Sem fazer daquilo um show, sem fazer daquilo um espetáculo, né? Entenda bem o que eu estou falando. Então existe um mover sobrenatural de Deus, mas tem muita doideira também, tem muita batalha. Eu vi uma vez, chegou a ter uma história de alguém que saiu na mão, né, com a rainha dos céus, saiu na pancada com a rainha dos céus, aí a briga foi lá no Himalaia, se não me falha a memória, depois saiu do Himalaia, foi para Everest e a briga continuou. E qual o resultado? Vamos supor que fosse verdade, tá? Não vou nem entrar no mérito se é verdade ou mentira. Vamos supor que fosse verdade, né? O que aconteceu? O que mudou? Né? Mudou alguma coisa na Terra? Teve alguma mudança? Não teve, gente, não teve. Né? A violência aumentou na cidade de São Paulo, no mundo, né? As coisas estão piorando, porque essas plataformas estão sendo preparadas para a vinda do advento do anticristo. Então essas coisas vão acontecer. A conquista de cidades, né? Jesus não veio para conquistar cidades, ele veio para conquistar vidas, né? Presta atenção nisso, escuta a voz que Deus está dizendo para o teu coração, querido, né? Olha, às vezes você vai ter que fazer separação, sim. Você vai ter que se afastar do maldizente, vai ter que se afastar da roda dos escarnecedores. Eu tive que me afastar de pessoas que eu amo, de pessoas que eu nutria um profundo respeito, mas porque pessoas se desviaram. E eles não podem caminhar comigo, porque luz e trevas não compartilham. Nós vamos encontrar nas Escrituras algumas divisões que foram propósito de Deus. Você vê, Paulo e Barnabé brigaram lá por causa do Marco, aquela situação toda, se separaram, mas depois você vê que Paulo mesmo chama Marco. No final, ele escreve a Timóteo ali, olha, traz Marco para mim, ele é muito útil ao meu ministério. Então, ali foi um momento, né? Nós somos seres humanos, nós podemos errar. Eu erro, gente, erro pra caramba. E eu tenho muita humildade quando eu erro de pedir perdão. Não tenho problema nenhum nisso. Tenho muita humildade em corrigir o meu erro. Acato a direção de Deus, quer ela venha do simples faxineiro, quer ela venha do presidente de uma multinacional. Se veio de Deus, eu vou receber sempre com amor, porque tudo que vem de Deus, ele vem carregado desse amor. Então, não acredite em tudo que você escuta, tem muito boato, né? Tem muita fábrica de escória em nosso meio, tem muito lixo. Vigia, olha a árvore pelos frutos. Pelos frutos você conhece. Então, antes de você julgar alguém, antes de você apontar o dedo para alguém, vamos exercer a arte majoritária da Bíblia, que é o amor. Vamos amar essa pessoa, vamos ver como Deus vê, vamos ver se aquilo valida. Jesus tem parte com Beelzebul. Poxa, mas você viu ele fazendo ritual? Não. Quais os frutos de Jesus? Puxa, ele só faz o bem, então ele é do bem, ele não é do mal. É lógico assim, é simples assim. Por que as pessoas escutam falar e repetem? Né? Como é que você sabe? Me falaram. Me fala, mas você tem prova? Você viu? Você tem algum documento? Não, mas estão dizendo. Gente, é boato. Boato, não caia nisso, viu? Então que você seja um cristão limpo, anda pela terra como cidadãos dos céus. Né? Então hoje, eu vim humildemente levar esse fósforo para a sua vida, né? Para acender essa chama da fé no seu coração, essa chama do amor, e que você possa caminhar pela terra, trazendo luz, iluminando aqueles que estão em trevas, que você possa ser luz para esse mundo, que você possa dar norte aos perdidos, que
você possa consolar os que choram, que você possa, os seus braços possam ser braços de Deus para abraçar aqueles que precisam de um afeto, precisam de um carinho, precisam de ouvidos que ouçam, né, e de palavras sábias para dirigi-los, né, que você possa andar pela terra de maneira diferente, né? Espero de maneira muito humilde ter colaborado com você. Se ficou alguma dúvida nessa mensagem, vocês podem me escrever e a gente pode expandir mais o tema, pode expandir mais o assunto. Talvez seja uma dúvida que algo que está me incomodando. E como é que eu sei quando a pessoa está tendo um delírio psicótico ou não? Busca o médico. A pessoa está tendo muita visão, muita revelação, está escutando vozes, vê demônio, vê vulto o tempo inteiro, alguma coisa está estranha. Porque se Deus permitisse que a gente visse o mundo espiritual 24 horas, a gente ficava louco. Você ficava louco, você ficava paranoico com isso. Então busca o médico, faça uma avaliação psiquiátrica, né? Não tenha preconceito de ir ao psiquiatra. O cérebro pode ficar doente, o coração fica doente, o estômago fica doente, os olhos ficam doentes, o dente fica doente, o cérebro é um órgão, pode ficar doente. Não tenha preconceito não, né? Faça uma avaliação psiquiátrica. Se ele achar que você está com algum desvio, né, com alguma doença, ele vai te medicar. Se você foi medicado e de repente, puxa, agora não tenho mais visão. Eu conheci uma moça e ela de repente começou a ter visão, alucinações, delírios e tudo quanto era coisa. E eu ainda falei para ela, irmã, procura um psiquiatra. Ela teve a humildade, ela procurou o psiquiatra, foi diagnosticado uma esquizofrenia profunda nela, bipolaridade, depressão. Ela estava com uma série de doenças, de síndromes psiquiátricas, frutos de um forte trauma que ela sofreu na vida, né? Que às vezes aquele impacto foi tão grande, causou um dano no cérebro dela. Foi medicada e hoje é uma pessoa completamente equilibrada, conversa, acabou a visão, acabou a escutar as vozes, não vê mais os vultos, né? Não vê mais. Então se a medicação, se a avaliação diz que você não tem nada, ou se diz que você tem, você tomou o remédio e agora você não vê mais, poxa, o problema estava aqui. Se você tomou a medicação, né, e continua vendo, puxa vida, então você realmente é um profeta de Deus. Deus está falando com você. Mas acho que antes da gente abraçar o lado sobrenatural, a gente tem que sempre antes descartar as possibilidades naturais. E por não fazer isso, por não agir dessa forma prudente, muitas vezes pessoas estão seguindo verdadeiros lunáticos por aí. Como seguem aí muitas pessoas que você vê que, puxa, aquele cara é maluco, estão seguindo, mas tem muito maluco na igreja também que está sendo seguido, né? Tem muito maluco que está na igreja sendo seguido. Então, seja prudente, ora, vigia, busca os melhores dons. Quando você recebe o alimento sólido, você vai ter discernimento para separar o bem e o mal, a luz das trevas. E esse discernimento ele vem com o conhecimento da palavra. Separa 5 minutinhos por dia, leia a Bíblia, separa mais 5 minutos para orar. Se você separar no mínimo 10 minutos por dia, você vai ver que esse número ele vai multiplicar exponencialmente na sua vida. Vai começar ali, 5 minutinhos por dia, vou orar. 5 minutos eu vou ler a Bíblia, isso vai fortalecendo vínculos com o Pai. Né? Você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus de verdade, sem ser enganado. Né? E aí você vai caminhar na terra como cidadãos dos céus. Então é isso, essa pequena mensagem que eu queria deixar para vocês. Agradeço aí a atenção de vocês pela minha vida. Quero aproveitar o ensejo e sempre pedir, né, que vocês orem pelo Daniel, orem pela minha família, pelo meu filho, pela minha casa, e que vocês não esqueçam da gente, continuem orando, continuem investindo, continuem semeando nessa terra, que eu estou aqui para somar com você, eu estou aqui para lhe estender a mão, estou aqui para lhe dar o melhor que eu posso, estou aqui para ser vela, né, para suportar o calor, a dor, as dificuldades por amor à sua vida e por amor a Ele, em nome de Jesus. Aproveitando, queridos, o ensejo, como não poderia deixar de ser, eu não posso me despedir de vocês sem abençoá-los com a bênção que Deus tem dado como direção à minha vida, direção ao Ministério Guerreiros da Luz, que está narrada em Números, capítulo 6, a partir do versículo 22, assim está escrito a palavra de Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, falarão, e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, que o Senhor, querido, te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.